Deus sobre a sua vida. Esse problema está te corroendo. Você vive 24 horas pensando nele, o que fazer, e isso se tornou um Deus na sua vida. Existem coisas boas também que nós às vezes transformamos deuses nas nossas vidas. Às vezes nós que já somos cristãos, transformamos o nosso modo de servir a Deus em um Deus. Achamos que não dá para ir mais além. Achamos que já conhecemos tudo na presença de Deus. Se acostumamos a servir a Deus só daquela forma, talvez só no domingo, buscar o Senhor só no domingo. Mas esse Deus tem que ser tirado de nossas vidas. E aqui no capítulo 5, nós podemos ver mais para frente que quando os filisteus pegaram a arca era a presença do Senhor, e levou para a terra deles e colocou dentro de uma tenda o Deus deles chamado Dagon. E no primeiro dia esse Deus apareceu prostrado. No segundo dia só o tronco foi cortado. Esses deuses que talvez nós tenhamos colocado sobre as nossas vidas não pode ficar de pé diante do nosso Deus. Se nós não tirarmos esses deuses estranhos de meio de nós, Deus vai fazer que esses deuses saiam. E aqui no verso 3 começa a falar na oração dela, Ana, das palavras que ela ouvia de ofensa da sua, pode dizer, concorrente. Palavras que com certeza magoavam ela. Nos dias de hoje talvez existam mulheres que não queiram ter filho. Existem homens, mas naquele tempo era desonra uma mulher ter filho. A mulher tinha que gerar. Talvez essas palavras gerou algum sentimento ruim nela, mágoa, tristeza. Talvez as palavras que estejam falando para você estão te magoando. Talvez as palavras estejam te machucando. E você tem guardado só aquilo. Mas nós podemos ver aqui que nesse versículo mesmo que fala que as obras são pesadas por Senhor. A Bíblia nos ensina a não pagar mal com mal. Mesmo que estejam te magoando, te perseguindo, às vezes te humilhando, você se sinta um pó, mas não pague mal com mal. Porque quando Deus colocar o cristão na balança, não pode pender o nosso lado. E continuando aqui no versículo 4, Ana diz que os arcos e postes foram quebrados e os que tropeçavam foram cingidos de força. Talvez até hoje nós estamos tropeçados em alguma coisa na presença do Senhor. Às vezes tropeçamos em coisas pequenas, outros em coisas grandes. Mas creia que essa noite Deus vai tirar esse tropeço e nós vamos ter força para voar na presença do Senhor. E ela continua falando, ela começa a mostrar um monte de contraste. Os que eram, os que não eram mais, e aqueles que não eram, que passaram a ser. E uma coisa que ela fala aqui, que os que tinham eram fartos, tinham fome. E aqueles que tinham fome começaram a ser famintos. Talvez você esteja vazio hoje aqui. Não sei se é a primeira, ou se você já tem tentado se firmar na presença do Senhor e não conseguiu, e você se sente vazio. Talvez você esteja buscando alguma coisa que preenche você na presença de Deus. Mas a única coisa que pode preencher você é Jesus Cristo. E Ele é multiforme. Aqui fala, Ele é dono da vida. Ele está aqui para saciar a sua fome. Não importa a situação que você entrou aqui, Ele quer saciar a sua fome para que a sua história seja mudada. E ela continua falando aqui que era estéril, teve 7 filhos. Muitos de nós estamos estéreis na presença do Senhor. Não temos gerado nada. No Evangelho diz que nós temos para gerar frutos. O cristão é reconhecido pelos frutos. Às vezes existe uma visão errada, né? Muitos cristãos reconhecem pelos dons, só que os dons vêm de Deus para o homem, os frutos é de nós para Deus. Então nós temos que ser reconhecidos pelo que damos para o Senhor Jesus Cristo, pelo aquilo que fazemos na presença do Senhor. Então essa noite Deus vai fazer você gerar filhos. E Ele continua falando aqui que o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura. Talvez você entrou hoje aqui, você esteja à beira de uma sepultura, não física, mas espiritual. Talvez você não sabe nem como você entrou aqui. Talvez essa sepultura queira te tragar, mas saiba que Jesus Cristo vai dar vida para você e hoje você vai sair daqui renovado. E Ele continua a falar aqui que o Senhor empobrece e enriquece. O principal de Jesus Cristo não é fazer ninguém rico, ainda que Ele tem poder para fazer isso. Mas o que tem mais precioso para nós é a salvação. Isso Ele concedeu para todos nós que estamos aqui. Mas nós temos que lutar para alcançar essa salvação. E ela fala, e essa frase é maravilhosa, que ela fala com propriedade. Porque não fala do que ouviu, ela fala do que
que ela estava vivenciando. E ela fala que Deus é aquele que abaixa e exalta. Glória a Deus. Com certeza, a concorrente dela foi rebaixada, porque humilhava ela por um fato que estava acontecendo na vida dela, e de repente Deus fez o inverso na vida dela. E isso para ela foi uma exaltação. Creia que o dia da exaltação do Senhor vai chegar na sua vida. Independente do que pense, do que quer e do que projete para você, a exaltação do Senhor vai chegar sobre a sua vida. E ela continua falando que o Senhor levanta o pobre do povo desde o esterco. Quando nós analisamos a Bíblia, é a coisa maravilhosa que nós vemos que não são só fatos fictícios, que a palavra de Deus se cumpre verdadeiramente. Nós podemos ver essa palavra se cumprindo na vida de Davi. Davi foi ungido como rei de Israel, mas antes disso, a própria família dele esqueceu dele. O pai não era considerado por ninguém, ninguém acreditava nele, estava lá isolado no pasto, cuidando das ovelhas. Talvez você esteja ficando triste, desanimado por alguém não acreditar em você. Talvez seja seu esposo, talvez seja sua esposa, seus familiares, seus amigos. Isso trouxe algo ruim para você, mas existe algo pior do que as pessoas não acreditarem em você. É quando você mesmo não acredita em você. Mas ainda que você tenha entrado essa noite aqui não acreditado na sua força, não acreditando em você, mas existe um que acredita em você, que é Jesus Cristo. E é coisa maravilhosa a história de Davi, porque se nós ver, ele estava no pasto. Com certeza o cheiro dele não era agradável, viver no meio do mato, viver no meio de animais. E assim é o cheiro do pecado, não é agradável aos olhos do Senhor. Mas ainda que você tenha pecado de forma grave contra o Senhor, o sangue dele vai purificar você de todo o pecado. E ela continua falando aqui: os pés dos seus santos guardará. Deus guarda aquele que ele ama. E uma prova disso, que Deus guarda que ele ama, eu não sei se os irmãos pesquisam alguma coisa, mas no Brasil, infelizmente, a cada uma vez uma mulher é assassinada pelo seu marido, pelo seu noivo, ex. Infelizmente, se nós for juntar isso no mês, no ano, quantas mulheres perdem a vida? Talvez o seu marido não seja o que você quis, o que você queria para você, ou vice-versa também. Mas eu não creio que existe alguém aqui com esse tipo de jugo, que esteja sofrendo alguma coisa, porque o Senhor é contigo. O Senhor escolheu e preparou e te livra de todas essas situações ruins. E ela continua falando aqui, porque o homem não prevalece pela força. Talvez a situação que você tem vivido, você já tenha feito de tudo, tem gastado as suas forças, a sua dedicação, o seu tempo, o seu pensamento, para resolver essa situação que você está passando na sua vida. E não tem conseguido. Porque não é na sua capacidade, não é na sua força, não é na sua sabedoria. Coloque os seus problemas na mão do Senhor, que Ele vai entrar com a providência na hora certa. E ela continua falando aqui: os que contendam com o Senhor serão quebrantados. A humanidade tem contendido com o Senhor Jesus Cristo, não tem se sujeitado à palavra dele, que é um manual para a nossa vida. E às vezes nós cristãos também temos contendido com o Senhor. O Senhor fala para você ir para um lugar e você vai para o outro. O Senhor fala para você fazer A e você faz B. Meu amado, não queira medir forças com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Se você quiser medir forças com Jesus Cristo, você sempre vai sair derrotado, porque Ele é Deus e nós somos pobres. E Ele continua falando aqui que o Senhor julgará as extremidades da terra. O Senhor tem julgado a sua causa. Talvez você não esteja entendido nem compreendendo, mas o Senhor tem julgado a sua causa. E às vezes na lei humana tem causas que demoram anos para ser atendida. Às vezes você ganha em primeira instância e depois é recorrido. Talvez 5, 7, 10 anos. Talvez no seu pensamento a sua causa tenha demorado para ser realizado. Mas espera no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é a última. Ele sabe o melhor para mim e para você, e é na hora certa. E ele continua falando aqui, que ele dará força ao seu rei. Numa profecia sobre a vida de Davi e também depois de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos sacerdote real. Não importa o que pense de você, não importa o que olhem para você e o que eles imaginam de você, você é sacerdócio real. Você é o sacerdote escolhido por Deus, escolhido para um propósito maior, escolhido para errar o nome da glória. E ela continua a falar aqui
que vai exaltar o poder do seu ungido, como foi dito antes. Espera no Senhor, espera mais um pouco, espera que vai chegar o seu dia. Talvez você esteja apressado e Deus tem um momento certo. Ele não vai chegar nem antes, nem depois. Espera no Senhor, que vale a pena ver a exaltação do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. E como diz aqui, você é ungido, meu amado. Você foi escolhido. Eu e você fomos escolhidos para um propósito. Fomos escolhidos para herdar a salvação. Fomos escolhidos para morar num lugar melhor. Você não vai passar por mais nenhuma situação dessa. Situação de afronta, situação de humilhação. Amém? Só até aqui que o Senhor tem me dado. Eu tinha dado muitas outras coisas para falar sobre esse texto mesmo, mas a igreja do Senhor, Ele fala como Ele quer, quando Ele quer e o tempo que Ele quiser. Não é a minha vontade, não é os meus pensamentos, mas é o que o Senhor Jesus Cristo quer falar para cada um, amém? Eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Queria convidar as meninas para vir louvar o Senhor mais uma vez.